Abra lá em Tito, capítulo 1, verso 10. Nós vamos ler um pouquinho antes hoje, vamos ler a partir do verso 6, só para conectar algumas coisas. Antes de você ler aí junto comigo, só algumas explicações. Estamos expondo Tito, ok? Nós vamos em Tito até semana que vem. Semana que vem, possivelmente, a gente deve fazer o capítulo 2 inteiro, ou uma parte dele. Aí nós vamos fazer uma pausa em Tito. Vamos entrar no mês de dezembro, de Natal. E aí a gente vai falar um pouco aí sobre a mensagem da cruz, sobre Jesus, sua vida, morte e ressurreição. Vão ser algumas semanas que a gente vai trabalhar isso. E aí, em janeiro, né, nós retomamos aí Tito. Vai ficar pouquinha coisa para o final. Mas entendemos que agora de dezembro é um momento especial aí para falarmos acerca, mais especificamente, do nosso Senhor. Vamos falar sobre morte, ressurreição, sobre o seu nascimento, sobre milagres, obras. Vai ser um tempo aí bem legal, então não perca. Aproveitando já que eu estou dando um aviso, né? Semana que vem não tem EBD. A gente vai dar um pause na EBD agora em dezembro e janeiro. E em janeiro a gente inicia uma nova turma de novos membros. Então, se você está frequentando a igreja, quer se tornar um membro da nossa comunidade, pois procure os nossos voluntários com crachá ali e dê seu nome. Em janeiro inicia uma nova turma. Beleza? Vamos lá para Tito, então. Tito, capítulo 1. A gente vai ler do 6 em diante, mas o nosso foco vai ser a partir do 10. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens, que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Vamos orar para nós iniciarmos esse tempo? Senhor Jesus, nós somos gratos e felizes pela igreja em que congregamos e pela manifestação, Senhor, da Tua graça sobre nós. Fala aos nossos corações, nos orienta a entendermos a direção que o Senhor deu a Tito como um presbítero, como um pastor na igreja em Creta, e que possamos compreender a urgência e a necessidade da liderança instituída pelo Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos orientar para a Tua honra e para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer uma recapitulação para entendermos um pouco isso. Paulo havia deixado Tito em Creta. O texto bíblico nos fala isso. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Na semana passada, o Isaac ministrou a gente, onde ele demonstrou as características, as prerrogativas, o caráter de um presbítero. O texto bíblico, que nós lemos um pouco antes, falou sobre todas essas circunstâncias, a qual
Paulo estava incumbindo Tito de encontrar, reconhecer e levantar novos líderes na igreja. E uma das prerrogativas desses líderes tinha a ver com o ensino, com aptidão ao ensino. Aliás, o presbítero, pastor, bispo, palavras intercambiáveis para a mesma pessoa, tem uma clara responsabilidade dada por Deus para ensinar. Ensinar em que aspecto? Presta atenção no finalzinho do verso 9 que nós lemos. Para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Para que seja capaz de encorajar, de capacitar, de ensinar. De que forma? Por meio da pregação, do culto público, por meio do aconselhamento pastoral, onde irmãos e irmãs, por vezes, precisam ser encorajados, ensinados acerca da sã doutrina, do evangelho, das verdades de Deus, por meio do discipulado, por meio de uma EBD, por meio de cursos ou outras coisas, ou seja, o presbítero, o bispo, o pastor, tem uma responsabilidade dada pelo próprio Deus de encorajar, de ensinar, de levar as pessoas ao conhecimento da fé. Mas, todavia, ele também tem uma responsabilidade de refutar aos que se opõem a ela. E essa é uma parte, muitas vezes, difícil. Essa é uma parte, muitas vezes, que, para as pessoas que são refutadas, admoestadas, ou por vezes a própria congregação que precisa ser exortada, corrigida em alguns aspectos, é um ponto que muitos têm dificuldade. Mas nós não devemos fugir ou diminuir a responsabilidade que o próprio Deus coloca sobre os seus líderes. Deus inclui na responsabilidade pastoral o ato de encorajar e o ato de refutar. Aliás, se os líderes da sua comunidade não se preocupam com o erro e com os problemas que flertam e permeiam próximo a ela, talvez eles não são bons líderes. Se os líderes da sua comunidade permitem, promovem para que outras pessoas, por exemplo, no seio da comunidade, comecem a ensinar coisas distintas, equivocadas acerca do evangelho, cedo ou tarde, a comunidade se dilui e se perde. Os líderes têm duas vozes. Uma voz para atrair as ovelhas e outra voz para expulsar os lobos. E essa é uma responsabilidade dada pelo próprio Deus, por exemplo, designada aqui a Tito. E ele nos explica algumas coisas. Primeira coisa, quero falar com vocês. Sempre quando a gente lê uma epístola, como por exemplo uma epístola de Paulo a Tito, ou Paulo aos Efésios, aos Filipenses, ou algo do tipo, há um problema na nossa interpretação. Qual é o problema? Nós apenas estamos ouvindo um interlocutor. Deixa eu dar um exemplo. É como se você entrasse agora aqui, nesse ambiente, e tivesse uma pessoa ao telefone, conversando com outra pessoa. Ah, Tito, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem, fizesse isso, isso. E você está ouvindo quem? Uma pessoa. Ok? Uma pessoa. Nós, por vezes, não temos a outra parte. Paulo, por exemplo, escreve uma carta aos Coríntios, que é uma carta em resposta a uma carta que ele recebeu dos Coríntios, que tratava de problemas e algumas coisas lá. Nós não temos toda a ciência do que acontecia, por exemplo, em Creta. Nós vemos como um espelho, através, e interpretamos a Escritura, olhando o seu contexto, a sua história, observando outros textos, analisando, por exemplo, as coisas do primeiro século, para poder compreendê-lo. Segundo ponto, essas cartas escritas, por mais que seja uma carta pastoral, ela é uma carta para a igreja. Ela é uma carta lida na igreja. Assim como a gente está fazendo hoje. Nós estamos hoje lendo essa carta. Estamos lendo o que Paulo, lá no primeiro século, no ano 62, 64 depois de Cristo, incumbiu Tito
falou a Tito. Mas essa carta, provavelmente, e acredito nisso, foi lida na igreja em Creta. Foi lida pelos cretenses. Foi lida pelo aquele povo do primeiro século que estava lá. Que leu as palavras do apóstolo Paulo. Com qual finalidade? Primeira, para dar autoridade a Tito. Paulo designava pessoas, levantava pessoas, para que essas pessoas tivessem autoridade sobre a igreja local, e essas cartas tinham esse caráter autoritativo diante disso, autorizando a Tito a organizar, a admoestar, a preparar, a colocar as coisas em ordem. Em segundo lugar, para que a igreja tivesse ciência e clareza das circunstâncias e situações que estavam sobre eles. Paulo deixa Tito em Creta, uma ilha muito grande, talvez algumas igrejas naquele lugar, um grupo de pessoas, um lugar com 8.000 quilômetros quadrados, e você tem ali o panorama que a gente fez na primeira semana, um lugar com pessoas que creem em Zeus, em Minotauro, em filósofos, em estoicos, em uma série de outras coisas que tinha naquela igreja. Imagina o dilema de Tito. Imagina os aconselhamentos pastorais. Imagina as dificuldades e divergências que as pessoas traziam diante dele. Fato é que devemos compreender que a fé cristã é uma fé de um processo de santificação e crescimento. Eu me converti há 12 anos atrás. Naturalmente, o que Deus fez na minha história, como faz na sua, a de todos nós, é um crescimento e um amadurecimento na fé. Não é verdade? Se você olhar para a sua fé hoje, e você olhar para a sua fé há 5, a 10, 12 anos atrás, esse progresso deve ser parte. Porque estamos crescendo e amadurecendo. Havia um progresso em Creta. Havia uma igreja que estava crescendo, que estava se aperfeiçoando, crescendo, mas que também tinha dilemas, que também tinha lutas, que também tinha problemas, como nós e como qualquer outra igreja que estão debaixo da terra. Por isso que o verso 10, o apóstolo fala com uma breve palavra, pois. E eu quero pegar só esse pois, para começar por aqui. Porque ele está linkando com algo antes. O que ele fez antes? Fez o que o Isaac pregou a nós semana passada. Falou a Tito que deveria levantar novos líderes. Que os líderes deveriam ser assim, 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 pois haviam situações na igreja. E a resposta, presta atenção, de Paulo para os problemas do falso ensino que havia na igreja, era mais mestres. John Stott, ao comentar esse texto, fala que quando aumentam os falsos mestres, temos de multiplicar os mestres verdadeiros. Uma das responsabilidades da igreja na capacitação e no ensino é preparar pessoas para o ensino. Sabe, o combate da fé passa por uma preparação e capacitação de novos obreiros. De ensinar as pessoas, de olhar para homens que são capacitados e dotados de vocação de Deus para pastoreio e lembrar a eles, vocês têm uma responsabilidade de ensino para encorajar e para refutar. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e por aí afora. Havia problemas na igreja em Creta. E a gente vai tentar entender um pouquinho acerca desses problemas da igreja em Creta. Paulo fala que haviam insubordinados. Presta atenção nessa palavra. Insubordinados. Pessoas que não se subordinavam. Pessoas que provavelmente não reconheciam o ministério de Tito. O pastoreio de Tito. Ou talvez não reconheciam o apostolado de Paulo. Pessoas que estavam no meio da igreja, no seio da igreja, que viviam em igreja, que compreendiam que Deus havia levantado líderes sobre eles para tal, e esses oficiais designados por Deus são representantes do Senhor nessa esfera,
E aquelas pessoas não se subordinavam. Não se colocavam em humildade para serem ensinados, admoestados, refutados em algumas situações. E essa insubordinação, muitas vezes, é uma característica de pessoas que não têm compromisso com a igreja local. E esse deve ser um cuidado. Por quê? Porque nós somos chamados para viver a alegria da igreja local, o prazer da igreja local, as virtudes da igreja local. Nós crescemos, nós aprendemos, nós vemos irmãos sendo convertidos ao Senhor, batizados, nós somos edificados na fé, mas há uma organização na igreja local definida pelo próprio Senhor. E ele designou alguns para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de edificar os santos para a obra do ministério. Ele designou. Ele estabeleceu. Ele estabeleceu para que a sua igreja fosse edificada, para que não sejamos mais levados para cá ou para lá por qualquer vento de doutrina, como continua dizendo em Efésios capítulo 4, verso 13, mas para sermos edificados, para que cresçamos na medida que cada parte realiza a sua função. Ou seja, há um processo de edificação da igreja, onde há a responsabilidade de líderes e a responsabilidade do povo de Deus. Na igreja de Creta, havia pessoas que eram insubordinadas, faladores e enganadores. É uma característica difícil. Pastorear, como Tito pastoreava, talvez em meio a pessoas que tinham essas práticas, não era fácil. Não era fácil. Lidar com situações, e a gente vai entender quais são esses grupos, porque acredito que existiam especialmente 2 grupos. Paulo chama um de o grupo da circuncisão, e depois ele usa um texto falando de cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, tal testemunho é verdadeiro. Nós poderíamos, para colocarmos de uma forma razoável e objetiva, quais eram os 2 grupos que permeavam a igreja de Creta? Os libertinos e os legalistas. Um povo que veio do paganismo, que ainda talvez estavam envolvidos em misticismo, religiões de mistério, culto a deuses de conotação sexual, adoração a enigmas, a coisas absurdas, e vivenciavam ainda, no meio da igreja, práticas libertinas. Paulo usa um termo cunhado por um filósofo que viveu em Creta 6 séculos antes. Se você vê na sua Bíblia que está entre aspas, Paulo está citando um autor secular. Olha que interessante. Mas a citação dele na boca de Paulo trata-se de inspiração divina. Foi colocado por Deus, não porque aquele homem que citou Epimênides, que viveu 6 séculos antes, era um profeta, um sábio, alguém do Senhor. Não, não era isso. Mas o que ele falou acerca dos cretenses eram verdades. Havia pessoas naquele meio que eram mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, ao ponto de Paulo dizer que tal testemunho é verdadeiro. Interessante que Creta era uma ilha que não tinha feras malignas. Não tinha leão, não tinha urso, não tinha onça, não tinha nada, mas o povo eram as próprias feras. O povo levado por uma libertinagem, os falsos mestres desse quesito, levados por esses enganos, agiam no meio do povo como feras, destruindo, matando, levando a circunstâncias problemáticas. Eram glutões, preguiçosos e mentirosos. E o que Paulo fala a Tito sobre esse grupo, bem como outro? Repreenda-os severamente. Não era tipo assim, ô Tito, quer saber? Vive a tua vida. Não se incomoda com essas coisas. A culpa é das estrelas, Tito. Deixa a vida me levar. Ô Tito, nem se incomoda.
não dá bola. Deus vai fazer alguma coisa. Não. O líder, naquela comunidade, ele tinha uma responsabilidade de olhar para os libertinos que queriam viver uma fé distinta dos valores do reino de Deus, que queriam a graça barata, que diziam que por estarem em Cristo eram livres para qualquer coisa, e o importante era amar. Não, esses libertinos deveriam ser repreendidos dentro da comunidade. As pessoas que queriam viver uma falsa santidade e ainda manterem padrões totalmente mundanos, conhecendo a verdade de Deus, eles eram o quê? Mentirosos. Viviam uma fé fingida. Quando você lê a carta de Paulo a Tito e você lê a carta de Paulo a Timóteo, especialmente os primeiros versos, você vai perceber que eles estão tratando da mesma característica. Paulo também chama a Timóteo a exortar, corrigir pessoas, por exemplo, na igreja em Éfeso. Olha só o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 1, verso 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Para quê? Para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Paulo orienta Timóteo e orienta Tito com uma incumbência que eles tinham dentro das igrejas locais, de cuidar para que não fosse ensinado doutrinas falsas. Deixa eu fazer um parênteses sobre isso aqui. Eu quero te convidar essa semana a ler 3 livros bíblicos pequenos: Judas, 3 João e Tiago. Dá uma olhada em Judas. Olha, por exemplo, o que Judas está tratando. Judas começa a sua epístola de forma muito breve, dizendo: olha, eu queria falar com vocês de outras coisas. Verso 3 de Judas. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes ensinando que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada nos santos. Pois certos homens, cuja condenação está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios. Quando eu leio alguns textos bíblicos, se você ler Pedro, vai falar sobre isso, Judas vai falar sobre isso, Tiago vai falar sobre isso, João vai falar sobre isso, Paulo vai falar sobre isso a Tito, Paulo vai falar sobre isso a Timóteo. Você vê um constante movimento neotestamentário de uma preocupação com o erro, com o falso ensino. Terceiro ponto, presta atenção em algo. Às vezes há uma falsa compreensão em nós de que a igreja do primeiro século não tinha uma sã doutrina definida. Isso é um erro. Ok? A igreja do primeiro século tinha muito bem claro e definido o que cria. Aliás, Paulo adverte Timóteo, por exemplo, a ele se apegar à sã doutrina. O Novo Testamento, o cânon bíblico, define os parâmetros da doutrina e o exercício do que Deus havia designado ao povo de Deus. A igreja, posteriormente, dos séculos seguintes, não estão criando novas doutrinas. Elas estão se aprofundando, sendo iluminadas pelo Espírito Santo de Deus naquilo que já existia. Nós estamos sob a doutrina dos apóstolos. Porque às vezes a gente carrega na nossa mente um equívoco e um erro de que eles nem sabiam o que estavam vivendo. Eles nem sabiam o que defender. Não, a igreja dos primórdios ali, dos nossos primeiros irmãos, eles estavam se desenvolvendo, eles estavam crescendo, estavam aprendendo. A nossa igreja agora é que sabe as coisas. Não. Deixa eu falar com muita convicção. Eles sabiam o que criam. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam o que eles tinham sido chamados para fazer. Eles tinham convicção disso. E eles eram designados pelo próprio Deus a isso.
Deus estava levantando-os com palavra autoritativa para designarem, definirem e estabelecerem aquilo que Deus queria. E nós devemos ter esse olhar para esse ponto, para esse sentido. E compreender que em meio a eles, e também em meio a nós, há pessoas por vezes que são enganadores. Paulo fala do segundo grupo de pessoas. Qual era o segundo grupo de pessoas? O grupo da circuncisão. Enquanto você tinha os cretenses, feras malignas, mentirosos, glutões preguiçosos, que o testemunho era verdadeiro diante deles, porque eles se levavam a isso, você tinha no outro extremo os legalistas. Grupos de judeus, supostamente convertidos, que estavam no meio da igreja e exigiam práticas, e exigiam mandamentos humanos, e depositavam sobre o povo de Deus uma esfera de legalidade que a Escritura não depositava. Como, por exemplo, a circuncisão, como, por exemplo, as festas judaicas, como, por exemplo, a purificação das mãos, as lavagens, os ritos, que eram, muitas vezes, invenções humanas, e algumas circunstâncias já haviam sido concluídas em Cristo Jesus. Cristo havia feito o sacrifício perfeito. Cristo havia purificado de uma vez por todas. Cristo havia realizado uma obra consumada que alguns mestres e alguns irmãos ainda esperavam que outras pessoas fizessem. O legalismo escraviza as pessoas tanto quanto a libertinagem. Pessoas legalistas impõem práticas, ritos, métodos, por vezes humanos, com uma finalidade de você estar mais próximo de Deus, de você ser mais abençoado pelo Senhor, seja por meio de uma campanha, seja por meio de um óleo ungido. Quer dizer, eu sempre pergunto, quem ungiu? Nunca se perguntou isso? Quem ungiu esse óleo? Seja por meio de práticas místicas que dão uma conotação de você estar diante de Deus com mais benefícios do que outra pessoa. E isso é muito perigoso. Porque nós não barganhamos com Deus. Deus não está negociando com os seres humanos. Do tipo, olha, se você fizer isso, isso, isso e isso, eu vou te salvar. Não. Deus requer de nós fé e arrependimento. Deus não está, por vezes, aprovando mandamentos de homens nesse sentido. E Paulo, por que Paulo se preocupa com isso? Por quê? Por que havia uma preocupação em Paulo, em Pedro, em Judas, em Tiago, em João, em grande parte do Novo Testamento, com essas coisas? Por quê? Porque isso estava arruinando famílias inteiras. Porque as pessoas tinham a sua fé desviada de Cristo, da obra salvífica, do Evangelho, e elas eram conduzidas a práticas, a métodos e realizações que, ao invés de aproximá-las do Cristo, distanciava elas. E onde há libertinagem e onde há legalismo, há escravidão, a dor, a mágoa, a frustração, a tristeza. Porque o falso ensino, que é característico da idolatria, nunca entrega o que promete. O falso ensino, característica de falsos mestres, como os judaizantes, que exigiam das pessoas alguns tipos de prática que a Bíblia não necessariamente exigiam, faziam com que as pessoas vivessem uma fé não sadia. E Paulo está falando sobre isso. Repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Sadios. Sabe, essa saudabilidade na fé tem a ver com uma alegria de convicção de quem é o Senhor. Sabe, tem a ver com você andar em paz, tranquilo,
confiante, convicto de um Deus amoroso, gracioso, que lhe ama incondicionalmente. Tem a ver com você estar em uma forma de viver com Deus de que você não encontra em nenhum outro lugar. Mas esse legalismo desenfreado desse grupo da circuncisão, os enganadores, que por vezes traziam uma herança nacionalista e que levavam as pessoas a um senso de superioridade, em alguns momentos conduzia aquelas famílias inteiras ao fracasso e por, às vezes, como Paulo vai nos dizer, por ganância. Presta atenção. Se tem uma coisa que faz você tirar o dinheiro das pessoas, é a religião. Utilize palavras certas, mas de um método errado, para você ver se você não escraviza as pessoas a isso. Meus irmãos, eu não estou falando nem de cristianismo. Às vezes você vai para outras religiões, para outras coisas malucas, e o povo se dá aquilo, a ideologias, a políticas. Sabe, as pessoas criam um senso messiânico em cima de algo que não é messiânico e elas entregam a sua vida. E agora a pergunta que te faço é: você acha que não existem falsos mestres que são levados por ganância? Que aprenderam a manipular o povo e a mantê-los sobre o seu cuidado? Eu sei que é difícil falar às vezes sobre isso. E vou contar algo para vocês. Eu não queria pregar esse texto hoje. Eu falei, Deus, muda esse texto. Sabe, né? Mas a gente prega isso positivamente. E toda semana tem o texto proporcionado pela palavra. E eu falo, Deus, pastor, minha pastor. Ele é o verdadeiro pastor. É difícil. Mas a Bíblia está nos orientando porque essas coisas acontecem, meu povo. Sabe, o povo de Deus, quando está nas mãos de falsos mestres, sofre e é conduzido a lugares difíceis. Eu não sei se você sabe, mas hoje há diversos processos de pessoas contra igrejas da teologia da prosperidade que deram suas casas, seus carros e tudo em nome de falsas convicções, e hoje essas pessoas estão processando as igrejas. Olha a loucura disso. Essa semana eu estava lendo um artigo de uma pessoa sobre a teologia da prosperidade. É muito legal. Ele começa contando toda a historicidade, desde lá de 1930, 40, quando surge a teologia da prosperidade, num ápice ali onde os Estados Unidos posteriormente está ganhando a guerra, e você está surgindo nos Estados Unidos todo aquele sonho americano de prosperidade, disso, que tudo eu não estou dizendo que é errado, não estou falando com isso, mas que um grupo de líderes abraçaram essa ideia e iniciaram igrejas a partir dessas convicções, sabe, de uma prosperidade, uma saúde, um ganho para o povo de Deus hoje em vida. E é engraçado porque eu fui lendo o artigo e mais para frente ele vai colocar lá como grande parte daqueles líderes morreram. A maioria de câncer, de cirrose, eles escondiam os seus tratamentos. As pessoas não sabiam que eles faziam tratamentos de quimioterapia, de radioterapia. Muitos que tinham problema de visão não usavam óculos em público para demonstrar às pessoas que eles tinham sido curados, mas não tinham sido curados. Sabe, é assustador diante disso. É assustador. Kennedy Hagin, um dos nomes mais elementares da teologia da prosperidade, ele chegou a dizer que a crucificação de Cristo não tinha a ver com Deus, que era só obra de Satanás, porque aquele sofrimento não era inerente a quem Deus era. E que o homem não passava por esse tipo de sofrimento. E a única coisa que competia a Deus, por exemplo, era a ressurreição de Cristo. Irmão, a Bíblia fala, agradou a Deus moê-lo. Nós sabemos que a morte do nosso Senhor Jesus, o sofrimento dele em nosso favor, foi voluntário, foi da parte dele.
Foi uma ação dele. Portanto, enganos que querem te levar, por exemplo, a uma ideia de que você não passa por doença, dor, tristeza, e que todas as coisas é em seu favor, fuja disso. Porque eu vou falar isso com muito amor. A doença vai chegar na sua casa também. A velhice vai chegar. A dificuldade financeira vai chegar. Ou não vai? Óbvio que vai. Sabe, cedo ou tarde, essas coisas vão chegar. E quando elas chegarem, o que acontece com o falso ensino? Nos diz, mas Deus prometeu que não chegaria. Mas Deus prometeu que isso não aconteceria comigo. Que Deus é esse? As pessoas se frustram, não com o Deus verdadeiro, mas com o falso Deus, pintado pelos falsos mestres. E nós devemos olhar para essa advertência, por exemplo, do apóstolo Paulo, e prestar atenção em nossa vida, em nossa família. Paulo fala que aqueles homens eram levados por lendas, por mandamentos judaicos, e essa fonte do falso ensino tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com lendas humanas, misticismo, paganismo, misturado com o evangelho. Mas Paulo diz, para os puros, todas as coisas são puras. Quem são os puros? Os puros não são aqueles que fazem o ritual correto, fazem a campanha certa, vestem a roupa correta, têm o linguajar correto, anda da forma correta, conhece os credos e confissões de formas corretas. Não. Os puros foram aqueles que depositaram única e exclusivamente a fé em Jesus Cristo, o único Salvador que pode nos purificar de todo pecado. A pureza que está sobre nós não tem a ver com fatores externos a nós, mas tem a ver com uma obra interna do Espírito Santo sobre nós. Obviamente que coisas externas são boas. Obedecer, amar, realizar as obras do Senhor, óbvio que são boas, não é verdade? Mas os puros em Deus foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Foram remidos, foram justificados, foram perdoados, e não há cerimônias externas. E Paulo está fazendo esse paralelo no texto muito com isso. Por quê? Porque as pessoas achavam que através de cerimônias, através de lavar as mãos, através de cumprir determinadas coisas, que isso poderia os purificá-los. E isso era um grande engano. E o texto bíblico vai falar que essas pessoas têm a mente e a consciência deles corrompida. O que é a consciência? A consciência, ela é como você tem um carro e acende uma luzinha da injeção eletrônica. Aí você fala, deu ruim. Ou acende do óleo, ou acende tudo de uma vez. Aí você já sai orando, né? Ungindo o carro e outras coisas. Isso lá é um sinal de alerta que está algo errado. A nossa consciência, quando provida de uma fé sadia, ela nos alerta quando nós estamos indo pelo caminho errado. Quando nós estamos equivocados, quando nós estamos indo contra a santidade de Deus, contra os ensinos do Senhor, contra as coisas de Deus. E nós não podemos ir contra a nossa consciência. Às vezes, nós queremos silenciar a consciência. Queremos enfiá-la água abaixo, buscar algumas coisas que digam que a gente está certo, né? Você está lá, convicto do pecado. Aí você vai no YouTube. Sexo fora do casamento não é pecado. Deixa eu achar aqui quem fala isso para mim. Você percebe? O homem quer silenciar a sua consciência. Quer ter a sua consciência corrompida. Quando a consciência precisa estar totalmente
infundida, enxertada na verdade de Deus. Tais homens que Paulo está falando tinham a consciência e a mente corrompidas. Sabe, isso é muito preocupante. Por quê? Eu quero fazer algumas aplicações a nós para caminhar para o final. Primeira coisa, o falso ensino, ele tem como incubadora, na maioria das vezes, o meio do povo de Deus. Se você lê sobre o surgimento de Mormons, Testemunha de Jeová e outros grupos, você vai perceber que a maioria deles surgiu no meio da igreja. O falso ensino não começa da noite para o dia. Ele é como um embrião, que é gerado e está lá e vai sendo alimentado e vai crescendo. Presta atenção em algo. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, vou pegar esse aqui que eu já falei antes, da teologia da prosperidade, tão forte em nosso meio, em especial no meio brasileiro, muito forte. As maiores igrejas do Brasil, por exemplo, são virtudes ali, são frutos da teologia da prosperidade. Onde foi a incubadora? Onde foi? Na igreja. De que forma? Eclesiologia, modelo de governo, confessionalidade e história da igreja. Quando a incubadora dá defeito e a gente tira os olhos de uma eclesiologia saudável, de modelos de igreja que permeiam a pluralidade, de uma confessionalidade que nos sustenta a algo sólido, fiel a longo prazo, e a gente abandona os erros que a igreja já praticou no passado e viramos as costas e não aprendemos com os nossos irmãos do passado, o que acontece conosco? Os mesmos erros do passado. As mesmas falhas. Os cristãos hoje dificilmente estudam, por exemplo, sobre os concílios, sobre as confissões de fé, sobre tratados diante disso. E o falso ensino vai dizer para você não estudar essas coisas. Não. Teologia mata. Você não deve se aperfeiçoar nisso. Você não deve conhecer essas coisas. O negócio aqui é hoje, nós estamos fazendo aqui agora. Meu irmão, se nós não nos apegamos a uma fé que antecede a nós e que sustentou pessoas até hoje na fé, naturalmente nós morreremos na fé. Se nós hoje, como igreja, do ano de 2024, não nos atentarmos, por exemplo, a doutrinas que alguns teólogos já vão chamar, de neoliberalismo teológico, de neoteologia da prosperidade, que nós estamos como incubadoras dentro do nosso meio, o que nós vamos colher lá na frente? O que os nossos filhos vão colher? Você percebe? Então, quando nós falamos de falso ensino, que nascem pequenos, com uma aparência bonita, mas que destoam da palavra, o que isso resulta lá na frente? Segundo ponto, falsos mestres, quando são confrontados, ao invés de se arrependerem, buscarem meios bíblicos para mudarem os seus desvios, na maioria das vezes, endurece o coração. Ou, como um amigo meu sempre me diz, Deus endurece o coração deles. Meu irmão, quando Deus endurece o coração das pessoas, é muito difícil. Quando Deus permite que eles sejam entregues ao seu próprio prazer, aos seus próprios desejos, aos seus próprios devaneios humanos, ninguém mais segura. E isso é muito triste. E a terceira característica, e aqui a gente vai apontando para o final. Na grande maioria das vezes, cria-se novos ensinos, novas doutrinas, que se distorce a palavra para justificar a maneira de viver e não buscar mudar os seus procedimentos. Você cria um novo modelo, uma nova forma. E agora está tudo bem.
Isso é um caminho. Nós pregamos, meus amigos, meus irmãos, meus amados, para que Deus purifique o coração das pessoas. Nós pregamos para que nossos irmãos não tenham a consciência cauterizada. Nós pregamos para que a mente dos nossos irmãos não seja uma mente corrompida. Nós devemos pregar não apenas para afirmar que conhecemos a Deus. Porque Paulo diz, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos os negam. São detestáveis, desobedientes e inaptos para qualquer boa obra. Nós precisamos pregar o conhecimento de Deus. Nós precisamos nos apegar ao Evangelho de Jesus Cristo, às verdades contidas nas Escrituras. Nós devemos conhecê-las. Nós não podemos ficar substituindo por outras coisas, por outros nomes. Sabe, muda-se o nome dos oficiais da igreja por qualquer tipo de nome. Muda-se o nome de coisas que não deveriam ser mudadas. Quando a gente começa a ir diluindo essas coisas, nós estamos participando disso. Para encerrar, vou contar uma história para vocês. Tenho lido algumas coisas sobre o período da igreja, no período do nazismo, e vale muito a pena nós entendermos um pouco isso. O nazismo começa especificamente quando Hitler sobe ao poder, em 1933, após a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha sofreu sanções, perdeu territórios, sofreu embargos políticos, financeiros e uma série de outras coisas. E diante disso, então, cresce um sentimento nacionalista de algumas pessoas dentro da Alemanha, com o ponto de retomar essas coisas. Nós precisamos retomar isso. Então, o movimento nazista nasce muito nessa esfera. Hitler, com o tempo, começa a se mostrar um líder totalmente autoritário, autocrático, e em um momento da sua história, ele deseja universificar um bispo sobre a Alemanha, sobre as igrejas alemãs. Às vezes, talvez a gente não conhece um pouco essa história. Grande parte das igrejas alemãs se aliam ao nazismo. Grande parte. É uma mancha no nosso currículo evangélico. Porém, alguns homens não. Entre eles está lá Dietrich Bonhoeffer e alguns outros homens. Ao todo, a história vai dizer que foram 6.000 pastores que criaram um movimento de resistência ao nazismo. Que observaram que o falso ensino estava tomando uma proporção que poderia ferir e macular a igreja em um todo. Hitler, por exemplo, sofreu um atentado, onde colocaram uma bomba lá debaixo da sua mesa e explodiu, mas ele não morreu. E Dietrich Bonhoeffer tinha alguns irmãos e amigos que eram do exército e também foi julgado por causa disso. A igreja alemã foi uma fonte propulsora de impedir o avanço de um falso ensino em esfera global, a partir de homens que se levantaram diante disso. Se você depois pesquisar na internet, você pode ler lá um dos marcos daqueles homens, está lá o nome de Dietrich, e está lá 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Aqueles homens impediram, movidos pelo um santo temor, que a igreja fosse totalmente tomada, como aconteceu na União Soviética por Stalin, onde não teve oposição da igreja. E a igreja se aliou por completo a isso. Por que eu estou falando algo, parece que tão longínquo e distante? Porque a igreja, ela tem uma responsabilidade de sustentar o evangelho da graça de Deus. Não entregar as chaves do reino de Deus de forma equivocada. Ela deve guardar a pureza, a clareza e, se possível, e se necessário, morrer por isso. Porque antes morremos por isso do que nossos filhos viverem sem isso no futuro.